Hoje é dia de falarmos de romance. E não estou falando das histórias de amor, mas de um dos principais gêneros literários na literatura mundial. E nesse episódio, vamos conhecer as principais características desse tipo de narrativa, além de conhecer mais do trabalho de quem vive colocando novos romances no mundo, o romancista. Ação, drama, aventura, fantasia, o que não faltam são possibilidades. Então, para não perder tempo, já pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. O romance surgiu para representar pessoas comuns e se consolidou no final da Idade Média e no Renascimento. As emoções e as experiências pessoais ganharam espaço na escrita literária. Com o crescimento das cidades e a ascensão da classe burguesa, mais pessoas comuns passaram a ter acesso à literatura. Até os dias de hoje, um dos principais representantes históricos do romance é Dom Quixote, publicado entre 1605 e 1615 pelo espanhol Miguel de Cervantes. Quando falamos romance, a galera já pensa que é romântico, coisas de casais e tudo, mas não é bem assim. Romance está mais para gênero literário, é a forma como se escreve o texto. Então nós vamos ter, por exemplo, textos longos, divididos em capítulos, são textos escritos em prosa, que é aquela questão do parágrafo, tem vários personagens. Então o romance é mais a questão estética da obra e não o conteúdo, a questão de ser romântico, de amor e tal. No romance existe mais de uma forma de apresentar uma narrativa. E por falar em narrativa, existem diferentes tipos de narradores, aqueles que contam o que acontece na história. Temos, por exemplo, o narrador personagem, que narra e participa da história. O narrador observador, que fica ali nos contando detalhes sobre os lugares e comportamento das personagens. E por fim, o narrador onisciente, aquele que nos conta tudo, até mesmo o que os personagens estão pensando. Nem sempre os narradores são completamente confiáveis. Um caso clássico é a obra Dom Casmurro, narrada por Bentinho, que também é personagem. E o fato de não termos certezas sobre a imparcialidade desse narrador faz com que até hoje a clássica pergunta Capitu traiu ou não traiu continue pairando pelo ar. Desde o início dos tempos há essa necessidade de contar as histórias que nós vivemos. E é muito interessante porque até mesmo na construção dos personagens nós vamos ver características muito comuns do nosso dia a dia. Então, é bem essa necessidade mesmo de observar o mundo à nossa volta e de transportar para a escrita. Todo mundo gosta de uma boa história. E no caso dos romances, o que os torna tão cativantes é um conjunto de elementos. Talvez você não saiba o nome de cada um deles, mas com certeza já foi fisgado em uma narrativa. O romance geralmente é um texto dividido em capítulos, é um texto mais longo, então eu vou ter mais personagens, tem os personagens protagonistas, os personagens secundários, vamos ter vários tramas e subtramas e eu posso observar também, a partir da leitura desse texto, o desenvolvimento, a evolução desses personagens ao longo da trama. Temos o tempo, o espaço, a questão de esse tempo ele pode ser tanto psicológico quanto cronológico, ele pode ser demarcado, por exemplo, em uma época, em um ano, mas o psicológico ele vai muito da visão do narrador, por exemplo, na infância, na adolescência, na vida adulta, ele não vai ter uma marcação exata ali de um ano específico, de um mês, como o cronológico vai ter. E para não sobrar dúvidas sobre as diferenças entre o tempo cronológico e o tempo psicológico, já pega sua caneta ou celular e se prepara para anotar alguns exemplos. 2 bons exemplos de livros que seguem narrativas em tempo linear
são as obras A Casa dos Espíritos, da premiada autora chilena Isabel Allende, e Pessoas Normais, escrito pela escritora irlandesa Sally Rooney. Já se você quer acompanhar uma história com características do tempo psicológico, pode apostar na leitura do clássico Mrs. Dalloway, da escritora britânica Virginia Woolf. Ele trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem essa mudança, essa narração psicológica muito interessante, porque ele já começa a história como um defunto autor. Depois ele passa para a infância e depois ele vai contar da vida adulta. Então ele não segue uma ordem cronológica ali certinha, mas sim conforme ele vai pensando sobre os fatos e as memórias que vêm à cabeça ali na história. Já que estamos falando de grandes nomes da literatura, chegou aquele momento de apresentar dicas para sua estante. E dessa vez, grandes nomes romancistas da literatura contemporânea. Você conhece Helena Ferrante e Gabriel Garcia Marques? O colombiano Gabriel Garcia Marques é considerado um dos principais nomes da literatura mundial. Ganhador do Nobel de Literatura, Gabo é autor de livros como 100 Anos de Solidão e, mais recentemente, foi publicado o livro póstumo Em Agosto nos Vênus. Já Helena Ferrante se apresenta com talento e com uma dose de mistério. Até os dias de hoje, não se sabe com certeza qual é a sua verdadeira identidade. Mas a autora de Um Amor Incômodo e de A Amiga Genial, parte da tetralogia napolitana, carrega a Itália como um de seus traços mais marcantes. A construção de personagens vai depender muito da época em que o romance foi escrito. Por exemplo, no século XIX, ali no romantismo, nós vamos ter personagens muito redondos, que são personagens muito caracterizados fisicamente e psicologicamente, com a questão de caráter e valores morais muito éticos, muito desenvolvidos nesse sentido. E eu vou ter também uma caracterização dos personagens antagonistas, dos vilões, muito voltados para a maldade, para a falta de caráter. Agora, já no realismo, nós vamos ver muitas diferenças, porque as características físicas e psicológicas desses personagens vão ser mais vulgares, vão ser mais comuns nesse sentido. Porque eu não vou ter personagens que são tipicamente bons ou ruins, mas personagens que vão ser desenvolvidos ao longo das tramas. E outro detalhe também interessante é como o meio, os valores, a moral ali vai moldar as ações desses personagens, então vai depender muito da época em que o texto foi escrito. A lista de romances atemporais é extensa. Para mim, por exemplo, livros como Orgulho e Preconceito, O Morro dos Ventos Uivantes e A Hora da Estrela são casos de romances que permanecem e atravessam gerações. Não é à toa que os chamamos de clássicos. Os romances, eles se tornam atemporais justamente por essas questões. Questões que foram trabalhadas nesses romances, que foram trazidas de uma forma com uma complexidade social, que até mesmo problemas que nós vivenciamos até hoje. Nós vamos pegar obras, por exemplo, como Úrsula, ali de Maria Firmino dos Reis, uma obra que foi escrita segunda metade do século XIX, que ela vai falar de preconceito, vai ter uma descrição ali da questão do preconceito racial e vai desenvolver essa invisibilização de pessoas que nós vamos ter até hoje, certo? Então são questões muito interessantes de observar nesses textos, porque os romances eles conseguem trazer complexidade de temas que são muito atuais e que podem ser revistos e vistos como uma forma de problematizar para não reproduzir. A história por trás da história, eu morava em Portugal na época. Para quem não sabe, a história se passa em Portugal. É um dorama, eu falo assim, né, que é um dorama porque é inspirado em dorama, mas se passa em Portugal.
e se passa em Portugal porque eu morei um tempo em Portugal e eu queria escrever uma história lá. Assim como a protagonista, a Lisa, eu fui sair do Brasil e fui morar em Portugal. Então eu queria escrever sobre essa aventura, né, de ir para um lugar novo. E quando eu morava lá, pensei, assim, tive a ideia inicial, né, que eu queria escrever sobre uma mulher que saía do Brasil para Portugal, uma mulher apaixonada por romances, por histórias, comédias românticas. Ela é uma fã de comédias românticas que espera viver um grande amor, que sonha com viver um grande romance e acaba encontrando um homem que não é tão fã de clichês assim. E aí acabou que quando eu comecei, essa história ficou guardada por um tempo, um bom tempo, sem eu mexer, só a ideia inicial é o que eu tinha. Quando eu comecei a assistir e gostar de K-dramas, dos famosos doramas, eu me lembrei dessa história e falei, tem tudo a ver ela ser uma dorameira. E aí foi quando eu comecei a construir a história como ela é hoje, de fato. Foi logo depois que eu comecei a assistir os K-dramas, eles me inspiraram muito a forma como as histórias são contadas, uma maneira um pouco mais leve, menos apelativa, o romance é mais limpo, o foco assim na beleza da construção do relacionamento. Aquilo me inspirou muito a escrever a minha história. Escrever um romance é desafiador. Eu já escrevi contos, por exemplo. O conto é muito mais fácil, entre aspas, assim, porque também tem seus desafios. O grande desafio do romance é porque, além de tudo, ele é longo, né? Ele é uma história mais longa. Então você tem que pensar muito direitinho o que você está construindo para aquilo não se perder no meio do caminho. O romance, ele acompanha, geralmente, né, o personagem por um tempo mais longo. Então o personagem tem que ser mais consistente ali durante esse tempo. Por mais que ele vá sofrer algumas mudanças, porque é isso que torna o romance mais legal, é essa jornada do personagem, você vê ele sendo transformado em alguns aspectos, porque ninguém é igual o tempo todo, né? Mas, de certa forma, ainda que o personagem passe por algumas mudanças, que é o que vai deixando a história legal, ele tem que ser consistente, ele tem que ainda carregar algumas características que você reconheça aquele personagem ao longo da história. E as situações também que vão surgir, os conflitos, toda a jornada do personagem, isso é o mais desafiador de escrever, tem que ser muito bem planejado. Então, eu comecei montando assim toda uma estrutura de para eu saber onde eu queria chegar, porque se eu fosse escrevendo solto assim as ideias, a grande chance era de me perder e não conseguir chegar lá. Vou dar essa dica, não foi o meu primeiro dorama, mas eu costumo dizer que ele foi o dorama que me tornou dorameira de fato, porque eu já tinha assistido outros dois, tinha gostado muito, mas quando eu assisti ele foi assim, falei, não, eu nunca mais quero sair desse universo. E foi justamente o dorama que inspirou 15 minutos para o pôr do sol. É Hometown Cha-Cha-Cha. O nome é assim meio difícil, mas quem pesquisar vai ver a história de uma mulher que sai da cidade grande, vai para uma cidade do interior para trabalhar e ali ela acaba encontrando uma família praticamente, né? E o meu livro aborda um pouquinho disso. Quem assistir o Hometown Cha-Cha-Cha e ler o meu livro vai conseguir pegar aí algumas referências que eu usei. Eu amo muito essa história, acho ela muito inspiradora. Tem muitas lições que a gente pode tirar desse dorama. 차차차. Agora que já ouvimos sobre as principais características do romance, chegou a hora de conhecermos a visão de quem está do outro lado, a visão de quem escreve. A vida da gente já é muito promissora para quem quer escrever, porque toda hora está acontecendo coisa e você, como sendo um grande observador, que todo escritor tem que ser, né? Observador de tudo ao seu redor, do que acontece no mundo. Então você, já tendo essa tendência, gostando de ler, tudo isso é um gatilho para a sua escrita, para se tornar um tema de sua escrita, né? Eu sou poeta e também sou prosador. Acabei de lançar agora um romance, né? E
já tinha livros de contos. Em 1980 foi o primeiro conto que eu escrevi. Em 1980 eu ganhei o Grêmi, lá, que era o maior festival de Inhumas, de Goiás, né, que era lá em Inhumas. Fantástico me atrai muito. Eu gosto porque a realidade tem muita coisa de fantástica na realidade, mas o fantástico é mais interessante. Eu acho que é mais atrativo, é mais atraente para a gente escrever, inclusive, porque você muda a realidade, transforma a realidade. Você faz uma irrealidade, né? Você pega uma fake news e transforma ela num material literário, né? Expedição Abissal, que é isso aqui, foi lançado em 2022, foi escrito entre novembro de 2017 e outubro de 2018. Foram 11 meses de escrita. Aí eu peguei assim para escrever mesmo, e eu já tinha a história foi me contada pelo professor Altair Salles Barbosa, que é meu conterrâneo, inclusive, que é um exímio conhecedor do Cerrado, né? E ele tinha essa história, é uma história, e me contou essa história, e eu, a partir dela, comecei a elaborar personagens. Você tem que criar os personagens, você tem que saber que rumo que vai a história, como é que ela vai começar, você tem que saber fazer a concatenação dos meandros ali daquela história para não ficar fora do eixo, né, do padrão de uma história, normalmente contada, razoavelmente contada, né? Então você vai ter que seguir esses meandros, e os personagens têm que ter as suas características físicas e psicológicas também, que você não pode pegar um personagem de um jeito no começo da história, depois no final ele já está, a não ser que a história peça isso, né? Um dos trabalhos do escritor é descobrir a sua linguagem, descobrir o seu gênero, qual é a sua forma, né? E eu sou fundamentalmente um romancista, quer dizer, eu tive aquela fase de poeta quando jovem, como todo mundo, depois que passei a escrever contos, e rapidamente eu comecei a buscar a forma romanesca mesmo, o romance como a minha linguagem. Eu fui testando outros gêneros ao longo da vida, mas o romance sempre permaneceu como a minha forma de expressão. Ao todo, são mais de 40 romances publicados, mas a gente pode citar alguns exemplos entre os livros de Cristóvão Tesa. Para começar, com O Filho Eterno, publicado em 2007. Além disso, A Tirania do Amor, publicado em 2018. E o mais recente é Beatriz e o Poeta, publicado em 2022. Eu acho que há vários tipos de escritores. Eu diria assim que eu escrevo para tentar descobrir o que eu não sei ainda. É um trabalho de investigação. Investigação da linguagem literária. A linguagem literária é uma linguagem que se apropria de todas as linguagens. É um pouco de psicologia, de jornalismo, de história, de filosofia, de religião. Você mexe com todas as linguagens sociais do dia a dia, mas não se confunde com nenhuma delas. Quer dizer, a linguagem literária tem uma especificidade, que é a criação de mundos paralelos, né, de hipóteses de existência. E isso é uma forma de investigação do seu tempo também. Ali nos anos 70, eu era um exemplo típico da contracultura. Eu participava de uma comunidade de teatro, eu não quis fazer universidade no Brasil, né? Entre 18 e 25 anos eu só tinha o segundo grau, eu queria ser só escritor, achava que a universidade ia me estragar como escritor. Até hoje eu acho que eu tinha uma certa razão quando eu penso sobre isso. Então, quando eu ganhei uma matrícula na Universidade de Coimbra, um convênio que havia a Luz Brasileira, mas que não pagava nada, era apenas o direito a estudar lá. Tinha muitos brasileiros iam para lá. E aí eu fui, em dezembro de 74, justamente no ano da Revolução dos Cravos, que foi em abril, né? E eu passei todo 75 sem aula, porque não tinha aula para os primeiros anos, né? Estava em convulsão, Portugal, uma mudança, a queda do Império Africano, do grande Império Português estava mudando.
De certa forma, foi uma antecipação de mudanças substanciais na Europa, até a queda do Muro de Berlim, décadas depois. E eu viajei muito, fui lavar prato na Alemanha, eu andei de mochileiro. E foi uma época de ver o Brasil de longe, de ver que o mundo é grande, perceber que você sair do teu quintal e ver o mundo de longe. Então, existencialmente, foi uma fase muito importante para mim, me deu um lastro. Quer dizer, quando eu voltei para o Brasil, que eu fui estudar letras. Aí, como disse o John Lennon, né, o sonho acabou. Aí, aí eu fui trabalhar, entrar no sistema, como se dizia naquele tempo. Mas esse período foi importantíssimo para mim, quer dizer, me marcou muito esse ganho de perspectiva e de história, né, para entender o mundo. Eu tinha esse sonho de viver só de escrita desde sempre, eu ficava procurando um emprego que me desse condições de trabalhar e no fim a universidade acabou, eu me encaminhei para isso. Fiz curso de letras, depois fiquei fascinado por alguns aspectos, áreas de conhecimento que eu tinha não tinha ideia, não tinha aprofundamento nenhum e que são importantes para o escritor, área de linguística principalmente, e acabei fazendo carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, tornei professor lá da Universidade Federal do Paraná. E, na verdade, o livro que me permitiu sair da universidade foi O Filho Eterno, em 2007. Né? Foi o Filho Eterno, que foi um best-seller, ganhou todos os prêmios do Brasil. Eu comecei a ser traduzido lá fora, abriu assim o Trapo me lançou nacionalmente, mas O Filho Eterno abriu fronteiras de uma forma mais consistente. O jogo vai começar. O pai, no centro do estádio, espera confiante. Olha ao redor. Tudo é novo, tudo é certo. É agora. Ai, tô dando muito. Tem certeza? Ouvimos o apito. Ele vem. Eis o filho da esperança. Sabe que dá sorte não ser em dia de jogo? Olha como ele é lindo. Tenho um assunto um pouco delicado para conversar com vocês. Tá tudo bem com ele, doutor? Acabou o jogo! Está desclassificado o Brasil! Não tem nada que a gente possa fazer, não é, doutor? Como assim? Não sei, doutor. Alguma coisa. Consertar ele. Que isso, Roberto? O nosso método é revolucionário porque ele promove uma completa reformulação neurológica do paciente. Não foi isso que eu planejei pra nossa vida. Não foi isso que eu planejei pra mim. Não tava pronto pra ter um filho assim. Para de brincadeira, Fabrício. A gente não tem tempo. É porque eu não sei. Ele sabe sim, doutora. Ele sabe muito bem que figura é essa. Calma, Roberto. Eu não consigo fazer sessão assim. Tá ficando realmente complicado pros coleguinhas dele. Eu acho que eu não tô entendendo o que a senhora tá querendo Eu gostaria muito de poder receber todo tipo de criança aqui, Roberto, mas infelizmente a minha infraestrutura ela não permite. Roberto, me diz uma coisa. Não é por mim, não, mas por que vocês não se separem? Eu tô tentando, Cláudia. Eu juro pra você que eu tô tentando. A porta de casa tá ali, Roberto. Você pode ir embora a hora que você quiser. Eu amo meu filho. Meu beijo, cadê? O Filho Eterno é uma história autobiográfica, um tema muito forte. Em 1980 nasceu o meu primeiro filho, que tinha síndrome de Down. E isso, naturalmente, foi um choque. Naquele tempo ainda o Down se chamava mongolismo, né? Você tinha um filho mongoloide. A palavra era horrível, era uma coisa assim... E isso, claro, isso me marcou pessoalmente, mas eu nunca tinha trabalhado literariamente o tema, né? Eu fui seguindo a vida, fui escrevendo outras coisas, né? Até que no momento, anos depois, mais de 20 anos depois, me deu o estalo, eu quero escrever sobre esse tema. E comecei primeiro pensando em fazer um ensaio, reflexões de um pai. Depois eu vi que não, que eu tinha que usar a estrutura romanesca, né? Numa espécie de autoficção, quando ainda não se usava essa palavra autoficção, ainda não, embora o conceito já existisse antes, mas não era corrente, ninguém usava, né? E o livro eu tinha muito medo desse livro, porque era uma exposição pessoal muito grande, assim,
Mas foi um sucesso. O livro parece que tocou num ponto que abriu caminhos, assim, expressões de um novo tempo da literatura brasileira, né? Foi muito forte assim, a reação. E aí me possibilitou, me deu condições de viver só da literatura que eu faço até hoje, né? E é uma história justamente de paternidade, quer dizer, principalmente do pai, a relação do pai com o filho, e um processo de amadurecimento disso aí. Eu tinha muito medo porque é um tema que é uma casca de banana, você pode cair no sentimentalismo, você pode cair na pieguice, ou simplesmente numa espécie de suavizador emocional, que é importante também, mas com isso você não faz uma boa literatura, né? A literatura tem que abrir camadas, então é um livro muito forte. A minha experiência de escritor mudou, claro, porque você não eu já tenho mais de 45 anos de escrita, de escrevendo, você não é o mesmo escritor de antes, você se esmera, você se reinventa, o seu texto fica mais elaborado, né? A sua poesia eu acho que melhora com o tempo, porque você tem mais experiência, tem mais vivência, a sensibilidade também é um fator que também se transforma, você às vezes fica mais sensível, você percebe as coisas com muito mais clareza do que você percebia antes, né? É igual a vida da gente, quando a gente é jovem a gente faz muita coisa mal feita, até porque você sabe, daqui a pouco eu vou fazer de novo, vou ter tempo para isso, mas você vai passando o tempo, o tempo vai encurtando, você sabe que seu tempo vai encurtando, então mas nem só isso, é porque a sua experiência também de vida, suas vivências, seu trabalho, a convivência com as pessoas, a convivência com o meio literário também, que te ajuda demais, né? Porque você cresce também junto com seus colegas. Se você é incentivado, né? Se você está no meio que te incentiva, você cresce, né? E eu acho que é por aí. Nós vivemos um tempo extremamente instigante, que exige respostas, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida e são transformações radicais culturais que a gente está vivendo nos últimos 30 anos, pós-internet, e não só a internet, tem toda uma história ali, né, a computação como substituto da máquina de escrever, aquele computador que vocês usavam para escrever, depois o advento da internet, que chegou ao Brasil num tempo em que a gente não tinha nem linha de telefone ainda, que era a pré-história da comunicação telefônica, com o Brasil sempre chegando meio atrasado, né, nesse lance, e depois o advento da digitalização perpétua do mundo o tempo todo e a fragmentação. Então tem um campo imenso, até para saber qual é o espaço da literatura nisso aí, porque a literatura se transforma. Às vezes ela entra em recesso durante séculos, assim como houve na Idade Média. Ela não é uma coisa para sempre, ela não é um valor absoluto, ela responde ao seu tempo. A leitura de um livro é uma exigência de um tempo absolutamente precioso, né, que as pessoas estão perdendo. Você não consegue ler um livro fazendo outra coisa. Pode até ouvir música, eu não consigo ouvir música e ler, para mim é exclusivo isso. E é uma viagem em direção aos outros, porque na verdade tudo que se escreve são os outros, as outras vozes, né? É uma descentralização e é uma escuta, né? Uma leitura é uma escuta do mundo. Então o primeiro pressuposto do escritor é ser sempre um grande leitor, né? A leitura é fundamental para esse processo. Em segundo momento vem o impulso da escrita, que é você de certa forma, dar uma ordem no mundo, que o mundo é um caos inteiro, mas um romance, um poema, um conto, ele é uma forma de você colocar uma moldura e criar uma hipótese de existência, dar algum tipo de sentido para partilhar com o leitor, o que não quer dizer que seja verdade, você não diz verdades acabadas, você levanta problemas para o leitor, para ele procurar respostas por conta própria. Passou rápido, mas a nossa jornada pelos romances chegou ao fim. Eu espero que você já esteja pensando na sua próxima leitura. Eu já estou pensando no próximo episódio do Literando e eu espero por você. Até lá!